Bom, após uma série de mudanças, a reforma administrativa pode ser votada hoje em uma comissão especial da Câmara. E para entender melhor essa proposta, a gente conversa agora justamente com o relator da matéria, o deputado federal Arthur Maia, do Democratas da Bahia. Deputado, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Obrigado. Boa tarde. Boa tarde não, né? Estamos começando o dia agora. Boa tarde, Tiago. Prazer muito grande falar com vocês da Jovem Pan. A alegria estar aqui a você, com a Adriana e todos os ouvintes dessa querida Jovem Pan. Nós que agradecemos. Deputado, acho que talvez um dos pontos mais polêmicos desde o início da reforma administrativa, da discussão, é sobre o judiciário. O senhor já se posicionou que o judiciário deveria entrar nessa reforma, mas houve até mesmo um parecer, uma sugestão para que essa medida não fosse incluída no relatório do senhor. De que maneira esse assunto será tratado no relatório do senhor? Olha, eu havia manifestado desde o início dos trabalhos da comissão a minha posição de que todos os brasileiros devem estar na reforma administrativa. É inadmissível que existam ainda aqueles que queiram preservar privilégios, que insistam com essa tese esdrúxula de que são diferentes dos demais. De sorte que a reforma veio do Poder Executivo, incluindo apenas os servidores do Poder Executivo, e eu, no primeiro momento, incluí o Legislativo, inclusive nós, deputados, estamos na reforma administrativa, Tribunal de Contas, que faz parte do Poder Legislativo, etc., e também o Judiciário e o Ministério Público. Acontece que nos foi apresentado, na véspera da apresentação do nosso parecer, um parecer da mesa da Câmara, da mesa diretora da Câmara dos Deputados, alegando que nós, parlamentares, não podemos interferir em um outro poder, que é o Poder Judiciário, e, consequentemente, dizendo que seria inconstitucional nós colocarmos o Poder Judiciário na reforma administrativa. Essa tese eu discordo peremptoriamente. E vou dizer por quê. Vocês se lembram? Quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, foi votada a tal da PEC da Bengala, a PEC que permitia que a aposentadoria de juízes do Supremo acontecesse não aos 70, mas aos 75 anos. Ora, isso não é uma interferência do Legislativo sobre o Judiciário? Claro que é. Mas como beneficiava eles, não teve problema nenhum. Todo mundo aplaudiu, todo mundo achou lindo e maravilhoso. Agora, na reforma administrativa, eles já não querem. Portanto, eu tenho absoluta certeza de que pode. Entretanto, como se trata de um parecer oficial da mesa da Câmara dos Deputados, eu preferi que a decisão seja tomada pelo plenário da comissão. Então, eu deixei fora do nosso parecer a inclusão do Judiciário. Entretanto, existe lá uma emenda que foi apresentada pelo deputado do DEM de São Paulo, Kim Kataguiri, que é chamada emenda antiprivilégio. Essa emenda será apreciada e ela inclui os juízes e promotores na reforma administrativa. Eu, pela sensibilidade que eu tenho, o sentimento que eu tenho em relação à comissão, é de que esta emenda será aprovada, se não por unanimidade, por uma amplíssima maioria. De maneira que eu não vejo possibilidade de que, votando essa emenda, como será votado, que os juízes e promotores fiquem de fora da reforma administrativa. E, obviamente, isso é o justo. O correto é que todos tenham as mesmas férias, que todos tenham os mesmos direitos, que todos tenham deveres, que todos tenham que prestar conta à sociedade, como todos os trabalhadores do Brasil prestam conta às suas empresas. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando para a votação do parecer da reforma administrativa. Deputado, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, bom dia, prazer conversar com o senhor e ver essa sua posição tão enérgica em relação à igualdade entre todos, né? Porque muita gente insiste, está aí a posição da mesa diretora, que alguns são mais iguais do que outros, né? Alguns têm direitos a determinados privilégios e outros não. O senhor falou que acredita que mesmo não tendo incluído no seu relatório... Opa, acho que caiu o sinal dele, né? Mas eu vou seguir meu raciocínio aqui para se ele voltar, eu repito a pergunta. Eu queria saber se ele... Eu queria saber se ele, mesmo não incluindo no relatório essa questão de reforma administrativa, também atingir o judiciário, se ele realmente acredita... Está me ouvindo, deputado? Estou ouvindo perfeitamente, Cristina.
Eu estava perguntando aqui se mesmo o senhor tendo dito que não incluiu no relatório a questão da reforma, a inclusão do Judiciário, do Ministério Público, né, a retirada de privilégios desses dois setores aí da sociedade brasileira, se o senhor acredita que efetivamente passe. Na comissão especial, o senhor já disse que passa. O senhor tem acompanhado como é que está a discussão entre os demais deputados, nas bancadas em geral? Olha, Cristina, eu vou lhe dizer uma coisa. A não aprovação dessa reforma seria algo que o parlamento estaria fazendo contra o Brasil, porque nós não estamos trazendo um texto, como alguns alegavam no começo, um texto do Poder Executivo. Obviamente que a iniciativa de uma reforma administrativa é exclusivamente do Poder Executivo. Nós, deputados, não podemos ter a iniciativa de iniciar um processo de reforma administrativa. Isso é o que está na Constituição. Acontece que o governo federal mandou um projeto no ano de 2020, né, mandou um projeto para a Câmara dos Deputados propondo a reforma administrativa, aliás, 2019, propondo a reforma administrativa. Nós pegamos esse texto, que não era bom, e mudamos esse texto 100%. O texto que está lá é uma produção do Poder Legislativo. Veja só, o texto que veio do governo, por exemplo, aumentava no número de 100 mil cargos em comissão, cargos de nomeação política. Nós cortamos isso. O projeto que vinha do governo acabava com a estabilidade. Nós mantivemos a estabilidade para todos. O projeto que veio do governo criava vários regimes jurídicos de servidores. Nós preservamos o regime jurídico único, consideramos um ganho histórico do direito administrativo brasileiro. Enfim, foi feito um texto realmente que traz elementos novos, como a gestão de desempenho, por exemplo, que é um tratamento científico que se pode dar às administrações públicas, que existem, públicas e privadas. A gestão de desempenho é tratada por todas as grandes corporações do planeta, que é um desenho capaz de avaliar com métricas o avanço ou o recuo do serviço público. Então, isso foi incorporado com o trabalho com as universidades, com a academia, para trazer esses elementos novos. Enfim, nós estamos apresentando um texto novo, um texto que não tem nada a ver com o governo. É um texto do Estado brasileiro, que melhora a condição do Estado brasileiro, considerando 3 aspectos. O primeiro dele, passamos a ter no Brasil a avaliação de desempenho. Porque não é justo, Cristina, que você que está aí trabalhando na Jovem Pan seja avaliada permanentemente pela diretoria da empresa. E você e todos os trabalhadores brasileiros que estão na iniciativa privada são avaliados permanentemente pela sua própria organização onde trabalha. E não é razoável que o funcionário público também não seja avaliado. Então, esse é o primeiro elemento. Tem que haver a avaliação de desempenho, e aquele que não tiver um desempenho satisfatório não poderá continuar, como também aquele que tiver um desempenho bom tem que ser premiado. Essa é a ideia da avaliação de desempenho. Um segundo ponto da reforma administrativa é a possibilidade da contratação temporária. Isso é uma realidade que existe no mundo inteiro, e no Brasil nós temos que qualquer participação que alguém tenha no governo tem que ser algo para a vida toda. Isso não é assim, não tem por que ser assim. Muitos cargos ficam obsoletos. Por exemplo, o Brasil até hoje paga anualmente 400 milhões de reais a 3 mil datilógrafas, sendo que não existe mais o trabalho para datilógrafas em lugar nenhum. Existem não sei quantos técnicos de videotape que recebem sem trabalhar, simplesmente porque as carreiras ficaram obsoletas. Então, é muito mais lógico que façamos contratações temporárias em alguns casos. E o terceiro elemento da reforma administrativa é o que eu acabei de falar, que é a gestão de desempenho. É você dizer para cada organização do Estado brasileiro, para cada empresa, para cada órgão, dizer, olha, nós estamos aqui e queremos chegar lá. Qual é a estratégia que nós vamos estabelecer para alcançar o que nos propomos alcançar? E fazer uma estratégia que determine claramente qual é o papel de cada um e qual é o benefício que isso vai trazer para a sociedade. Então, são esses 3 elementos que estão na reforma. É uma reforma a favor do Brasil e, portanto, nós acreditamos que ela será assim aprovada no plenário também. E, deputado, mudando de assunto um pouquinho, quais são os principais pontos, as intenções do projeto, qual o senhor é relator, da nova demarcação de terras indígenas, da criação do novo marco temporal? Qual é a importância dessa nova demarcação?
Olha, me permitam, antes de falar sobre a importância desse projeto, dizer o seguinte. Quando as pessoas falam em índios no Brasil, a ideia que se vem é de uma tribo isolada lá no norte do Brasil, lá no Amazonas, etc., que está lá vivendo com os seus costumes claramente delineada. É isso que as pessoas entendem. É importante que as pessoas saibam que essas tribos, de uma maneira geral, se não 100%, mas 99%, já estão com suas terras demarcadas, já estão vivendo conforme seus costumes, de acordo com a lei brasileira. Agora, o que nós temos visto pelo Brasil afora são oportunistas que não são índios, eu repito, não são índios, que querem se apropriar, que querem se aproveitar de uma legislação falha, absurda, que desconsidera o direito de propriedade, que desconsidera quem está trabalhando na terra, que desconsidera a vida das pessoas que estão trabalhando na terra e querem tomar a terra das pessoas. É isso que acontece. Então, nós temos visto por aí afora, de maneira absolutamente despropositada, aparecer aqui e acolá um determinado grupo que não tem nada a ver com os índios, que se autodeclaram índios, sem nenhuma comprovação, absolutamente nenhuma comprovação, e essas pessoas dizem, olha, aqui meu tataravô, há 500 anos atrás, morava aqui nessa terra, etc., tem ali um cemitério que dizem que é... E aí, a FUNAI vai lá, muitos, não vou dizer que são todos, mas muitos na FUNAI, agindo com um propósito nitidamente ideológico, não só a FUNAI, mas alguns representantes do Ministério Público e do Judiciário, dão decisões absolutamente esdrúxulas, sim, querendo impor uma determinada regra ao Brasil que não pode prevalecer. Não existe nenhuma nação no mundo onde houve desenvolvimento sem se garantir o direito de propriedade. Eu estou vendo, por exemplo, eu conheço casos, por exemplo, na minha terra, no meu estado, na Bahia, onde nós temos lá uma imensa região, na região de Tapetinga, onde existem lá cadeias sucessórias de 200, 300 anos, e nós estamos vendo que as pessoas estão, com esse tempo todo, deputado, estão lá trabalhando na terra, e de repente aparece um grupo de pessoas que ninguém tem como provar que é índio, ninguém tem como provar que é índio, se declara índio, e aí aparece um juiz que resolve, ele próprio, imagine, fazer um laudo antropológico, como se ele tivesse expertise para isso, e isso cria uma instabilidade no campo que é terrível. Isso é terrível. Portanto, nós temos que estabelecer um marco temporal. Qual é o momento que você... Bom, se você for falar, o índio está aqui no Brasil em 1500, é o marco temporal, tudo bem. Se a regra é dizer que 1500 é o marco temporal, nós que não nos declaramos índios, é o meu caso, certamente eu tenho algum sangue indígena no meu DNA, como sim, todos que estão aí no estúdio. Né, todos temos, mas não me declaro índio, eu me declaro brasileiro, fruto de uma miscigenação, etc. Então, mas se a ideia for que só os índios, os que se declaram índios, podem ter direito à terra, então vamos todos sair do Brasil e deixar para esse grupo tomar conta do Brasil, porque obviamente que o critério de 1500 não pode prevalecer. De 1500 para cá, nós tivemos a constituição de uma civilização brasileira, sim, que foi formada pelos europeus, pelos sim, negros, deputado, por todos nós que estamos aqui hoje. Então, é preciso saber qual é o marco. A regra que dá o direito à terra aos povos indígenas é a Constituição de 1988. Portanto, se considera como marco temporal 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Fora disso, nós estaremos levando intranquilidade, insegurança e injustiça para o campo. E isso, certamente, não é a favor dos índios. Deputado. Isso é a favor de um posicionamento ideológico que pretende, de maneira deliberada, criar desordem, criar problema no campo, e isso não contribui com o desenvolvimento do nosso país. Ok. Deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Bom trabalho. Eu é que agradeço a vocês. Um abraço, boa tarde, bom dia.